Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar o nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos do 7 ao versículo 10. Vamos ao texto. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos diante de um envio missionário. Mateus capítulo 10, ele relata o momento em que Jesus envia, primeiramente, os seus 12 discípulos. E o versículo 6 do mesmo capítulo 10 deixa claro para qual localidade, para onde aqueles discípulos deveriam ir pregar as boas novas. Versículo 6, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o envio primário era para as regiões de Israel. Quando nós vemos esse ato do envio, é um ato histórico, porque essa prática era comum entre os mestres judeus da época. Eles treinavam seus discípulos e depois enviavam para praticar o que aprenderam. E dentro desse envio, nós podemos destacar 3 pontos importantes. Primeiro, a missão era para os judeus. Neste caso aqui, de Mateus capítulo 10. No início, você vê Jesus instruindo os discípulos a pregarem para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10, versículo 6. Porém, em Mateus capítulo 28, versículo 19, nós vemos a expansão. E essa expansão traz o dado dos gentios. Então, em Mateus 28, 19, também é um envio. Um envio agora, vamos dizer, universal, o envio para todos. Tome aí a sua Bíblia em Mateus 28, versículo 19. Olha o que diz o texto. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que, diferente do primeiro envio, esse que nós estamos meditando de Mateus capítulo 10, aqui no capítulo 28 é envio, porém já traz o dado do batismo e o dado do Espírito Santo. Porque é o último capítulo de Mateus, e aí nós sabemos que depois disso Jesus iria ascender aos céus, e os discípulos iriam estar totalmente entregues. Aliás, eles iam precisar contar com o advogado, o Paracleto, o Espírito Santo, né? O Paráclito, o advogado. Então veja que no capítulo 10 é um envio local. Tem um objetivo, uma atuação. Aqui no capítulo 28 já é um envio universal. E aí aqui traz o dado do batismo e o dado do Espírito Santo, dado esse que não aparece no capítulo 10. E ele diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a primeira coisa que aqueles discípulos precisavam entender, que Cristo estaria com eles, aonde eles fossem. E assim é comigo, assim é com você, na nossa chamada de missão, ao evangelizar, ao falar deste Cristo, nós precisamos ter a consciência que Ele está conosco. Mas Ele está conosco quando, Vinícius? Em um dia, em uma hora? Não. É como diz o versículo 20 do capítulo 28, todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a certeza que o cristão precisa estar embasado. É nessa certeza que o cristão precisa construir a sua vida de fé, que Cristo está conosco. Outro ponto que nós destacamos neste envio é a mensagem central. Porque Cristo não envia eles no capítulo 10 a esmo. Ele não envia eles e diz, olha, não, vão lá e o que aconteceu. Não. Eles vão, são enviados e tem uma mensagem central. Qual a mensagem central? O reino de Deus. Porque isso era uma prática da época, eu acabei de explicar.
Então, era meio que Jesus estava dizendo, como vocês serão reconhecidos? Vocês serão reconhecidos pela mensagem. Qual a mensagem? O reino de Deus. O reino de Deus. Interessante que você vê, o versículo 7 diz, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Nós vemos João Batista, no mesmo anúncio, na mesma perspectiva, convertei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Depois, João Batista é preso. Cristo assume a mesma pregação. Arrependemos, pois é chegado o reino dos céus. E hoje nós somos chamados a anunciar o mesmo reino. Veja que o anúncio não mudou. Nós somos reconhecidos por uma mensagem central. É fato que hoje em nossos púlpitos estão pregando uma série de mensagens. Mas nós não podemos esquecer que o púlpito que diz que está pregando Cristo Jesus tem que trazer como mensagem central o reino de Deus. O púlpito que hoje diz que está pregando Cristo, que diz que a igreja tem que pregar, se não, a mensagem da restauração, a mensagem da cruz, a mensagem de libertação, a mensagem que Cristo nos deixou. E hoje nós vemos os nossos púlpitos com vários tipos de pregação, muitas de autoajuda, até falando de economia, uma mensagem totalmente antropocêntrica, né? Aonde você é o centro. As nossas mensagens não são mais cristocêntricas. É tudo sobre o homem. O homem. E aqui não. Aqui é sobre o reino de Deus. Ele está dizendo, é chegado o reino de Deus. E isso significa que Deus estava agindo de forma especial na história humana através de Jesus. Porque nós somos convidados a dar testemunho do reino a qual nós anunciamos. E outro ponto principal, que aí abrange o versículo 9 e também a parte B do versículo 8, que ele diz, de graça recebeste, de graça dai. E aí o versículo 9 diz, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Versículo 10, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário de seu alimento. E aí nós vemos o terceiro ponto desse envio de Jesus, dependência total de Deus. Dependência total de Deus. Veja que Jesus primeiro envia para uma missão. E que missão é essa? Ora, meus irmãos, curai os enfermos, limpai os leprosos. Meus irmãos, os leprosos ficavam no leprosário. Quando nós damos um pulo para o livro da Antiga Aliança, Antigo Testamento, Levítico, quem atestava a lepra era o sacerdote. E aqui, Jesus está dando uma autoridade que até então era só o sacerdote que tinha, de limpar os leprosos, de ressuscitar os mortos, de expulsar os demônios. E aí, é fato que Jesus está convidando aqueles discípulos a saírem da zona de conforto e até irem para uma zona de confronto. Mas uma zona que iria fazer com que eles crescessem. Porque se eu quero ver um doente ser curado pelo poder de Deus, eu tenho que estar no meio dos doentes. Se eu quero ver um leproso, ora, ser curado pelo poder dado por Cristo Jesus, eu preciso estar no meio dos leprosos. Se eu quero ver endemoniados ser libertos, eu preciso estar no meio dos demoniados. Então o que Cristo estava fazendo com aqueles discípulos? Colocando eles para viver uma nova experiência a partir da perspectiva do reino. O reino que restaura, o reino que cura, o reino que limpa, o reino que ressuscita. E se não for ressuscitar fisicamente, ressuscitar espiritualmente. Porque muitas pessoas hoje estão caminhando apenas em posse de um corpo, mas não estão tendo vida. E nós somos convidados a ressuscitar essas pessoas pelo poder da palavra de Deus. E aí, o terceiro ponto desse envio é a dependência de Deus. Porque primeiro ele envia para uma missão e não dá nenhum recurso material e nenhum recurso financeiro. E além de não dar recurso material e recurso financeiro, ele pede que os discípulos não levem. Ele pede para que os discípulos não levem. Ou seja, no nosso caminho, na nossa trajetória, não vai contar apenas a força do seu braço, meu irmão. É importante estudar, é importante se preparar, sim, é importante. Mas saiba que quando você aceita o ID sobre a tua vida, não será e não vai ser pela sua eloquência, pela sua força, pelas suas capacidades, pela sua intelectualidade, muito menos pela sua força. Muito menos pelos seus recursos materiais. Jesus proíbe os discípulos de levarem ouro, prata, cobre. Sabe por quê?
Imagina, meu irmão. Eles saem, mesmo que estão nas regiões de Israel. Se der algum problema, com o dinheiro, aluga uma pousada. Se der algum problema, sei lá, a gente aluga um cavalo. Se der algum problema, a gente vai lá na mercearia e compra comida. Mas o que Jesus queria ensinar para eles? Eu sou tudo que vocês necessitam. A exemplo do livro de Êxodo, que o povo hebreu é tirado da escravidão do Egito e cai em um deserto. Deserto, lugar de privação, lugar de morte, lugar onde faz um calor extremo, mas à noite faz muito frio. Mas foi naquela caminhada no deserto que não faltou nada para aquele povo. Deus levou aquele povo para um lugar de nada para mostrar que ele era o tudo que aquele povo almejava e precisava. Jesus, desta forma, no capítulo 10, versículo 9, estava ensinando-os a confiar na provisão divina e na hospitalidade das pessoas. Nós somos um povo peregrino. Nós somos um povo que está aqui de forma estrangeira. Nós somos um povo que não podemos ter amarras com nada aqui. Nós somos um povo que o dinheiro não pode falar mais alto do que a ordem que Deus nos deu de ir evangelizar. Mas infelizmente hoje as coisas se inverteram. Hoje, infelizmente, se inverteram. Se não pagar determinado cachê, o pregador não prega. Se não pagar determinado cachê, a cantora não canta. E aqui o convite é de se desprender, de abrir mão, sim, abrir mão das suas capacidades, das suas forças, porque não é você quem faz, é Cristo quem faz. E 3 pontos que nós podemos aplicar através dessa palavra. Primeiro, meus irmãos, viva com a mentalidade do reino. Jesus ordenou aos discípulos que anunciassem o reino dos céus. Isso significa que devemos viver e compartilhar os valores do reino: amor, justiça, compaixão e verdade. Não esqueça, você faz parte de um reino. A oração do Pai Nosso nos leva a isso. Pai Nosso, ninguém fala Pai Meu. Então, se eu digo Pai Nosso, o pão também é nosso. O nosso de cada dia nos dai hoje. Venha a nós o vosso reino. Ora, porque se Ele é meu Pai, Ele é o Rei do reino a qual eu faço parte. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Viva com a mentalidade de reino. Quem vive na mentalidade de reino não tem tempo para discutir por conta de denominação. Quem vive com a mentalidade de reino não tem tempo para discutir sobre placa de igreja. Quem vive com a mentalidade do reino não tem tempo para viver uma religião sectarista, uma religião que só faz bem para os seus. É sobre o reino de Deus. Segundo ponto, pregue com simplicidade e fé. Veja que os discípulos aqui foram enviados sem levar riquezas ou recursos extras, sem plano B, meu irmão. Quando nós decidimos ir para a obra do Senhor, é sem plano B. É saber que Ele é o sustento, Ele é tudo que necessitamos. E isso nos ensina a confiar que Deus proverá o necessário para cumprir nossa missão. Ele chamou, Ele se responsabiliza, meu irmão. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Todas as suas necessidades, não os seus luxos, não as suas vontades, mas o necessário. Isso é muito importante ser frisado. Terceiro e último ponto, confie na provisão de Deus. O discípulo tem que aprender algo muito importante: dependência de Deus. Ao serem enviados, meus irmãos, livres de recursos materiais e financeiros, eles estavam totalmente entregues à provisão de Deus. Jesus ensinou que os discípulos não deveriam depender de bens materiais, mas sim confiar em Deus. O que falta, meus irmãos? Eu fiz um sermão, creio eu que foi há 2 domingos atrás, que eu disse que Jesus não tinha nada, mas ele era. Se você for ver a história de Jesus, Jesus não teve um lugar para nascer, foi colocado na manjedoura, um lugar onde o boi lambia sal. Jesus depois tem que ir para o Egito, ou seja, não tinha terra natal. Jesus depois sai de Nazaré,
vai morar em Cafarnaum, não tinha casa. Ele mesmo disse, as raposas têm sua toca e os pássaros têm seu ninho. Jesus não tinha bens materiais. A capa dele foi dividida pelos soldados romanos. A cruz que Jesus não era dele, era de Barrabás. Evidência essa é o peso que ele foi exposto a carregar a cruz, por isso que pediram a ajuda do Cirineu. O túmulo aonde colocaram Jesus não era dele, José de Arimateia, que tinha um túmulo, vamos dizer assim, da família, que colocou ele. O burrinho a qual Jesus entrou em Jerusalém para fazer cumprimento da profecia de Zacarias também não era dele. O cenáculo onde foi realizada a última ceia também não era de Jesus. Jesus não tinha nada, mas pouco importava, ele era. E hoje as nossas igrejas têm tudo. Tem telão, tem cadeira almofadada, tem ar-condicionado, tem espaço kids, tem banheiros luxuosos, estacionamentos maiores, big estacionamentos, os melhores ministérios, os melhores pregadores, mas nós não somos. Não conseguimos mais ser reconhecidos, né, como o reino de Deus. Então, Jesus leva eles para confiar na provisão. E no dia a dia isso nos lembra que não precisamos nos preocupar excessivamente com o futuro. Tudo está no controle do Senhor, na provisão do Senhor. Mateus capítulo 6, 31, 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque todas essas coisas o Senhor já tem acrescentado nas nossas vidas. O que tem nos faltado, meus irmãos, para colocar em prática esse ide, essa ordem, esse envio? Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças, Senhor, porque nós, homens tão pequenos, frágeis, limitados, tão necessitados da tua graça, o Senhor nos confiou uma missão, Pai, de anunciar o reino dos céus. Pai, que esse reino comece por nós, Senhor. Que esse reino comece em nosso coração, porque o Senhor disse que o teu reino está dentro de nós. Então, não é sobre anunciar algo externo, mas é algo interior, Pai. Então, que esse reino, primeiramente, seja verdade no nosso coração, Pai. Não nos deixe anunciar uma mentira. Não nos deixe anunciar algo a qual nós não acreditamos. Pai, o Senhor é tudo que nós necessitamos, mas nós temos andado tão ansiosos, Pai. Temos andado tão preocupados, Pai, com o que comer, com o que vestir. Temos nos preocupado com os detalhes litúrgicos, mas temos nos esquecido a mensagem central, o reino dos céus. Um reino que é um convite para todos. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a almejar esse reino, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, um forte abraço. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.